História do Bob's, vamos ver isso aqui. É a primeira rede de fast food brasileira. A empresa atualmente possui mais de 1.000 lojas no país e em 2022 faturou 1,3 bilhão de reais. A sua longa história de mais de 70 anos é digna de um filme. Fica achando aí que Bob's tá indo à falência, que ninguém come. Ou só Bob mesmo era um verdadeiro astro do tênis. Bob foi bicampeão do tradicional torneio de tênis de Wimbledon. Ele fundou o Bob's porque quando veio jogar em terras tupiniquins, foi atrás de um bom milkshake, mas acabou não encontrando nenhum. Então, com um ótimo faro para negócios, se mudou para o Brasil e abriu a empresa. E ele era um inovador. Foi Bob que introduziu o hambúrguer no Brasil e foi ele também o criador de um clássico da empresa, o milkshake de ovo maltine, que atualmente, em uma conturbada história que a gente vai contar tudo sobre aqui nesse vídeo, teve que mudar de nome. Desde então, o Bob's teve vários donos, mas o seu ímpeto pela inovação nunca mudou. A empresa foi precursora no Brasil no sistema de franquias, uma inovação que fez a rede mudar de patamar. Seja bem-vindo à história do Bob's, a franquia brasileira que se atreveu a enfrentar os gigantes McDonald's e Burger King. Não comi nada do Mas Bob's. antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no Literalmente vídeo, nada. se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. A inusitada história da primeira rede de fast food criada no Brasil começa de forma bastante peculiar. Robert Falkenberg, o fundador do Bob's, teve sua primeira conquista em Wimbledon em 1947 no torneio de duplas. Um ano depois, ele venceu o torneio individual. Mas a história dele com o Brasil se iniciou um pouco antes desses grandes feitos, quando Bob veio a uma competição de tênis do Rio de Janeiro, que, adivinhem, ele também acabou vencendo. Na cidade maravilhosa, Cara, era pica, hein? procurou por um bom milkshake para tomar, mas não encontrou. Nessa situação, ele viu um potencial no futuro negócio. Bob ficou com essa ideia na cabeça. Então, em 1950, criou aos um fast 24 food só porque não tinha anos, milkshake ele no decidiu Rio. se mudar de Los Angeles Isso para é Rio de pica Janeiro. mesmo. Um ano depois da sua chegada, abriu a Falkenberg Sorveteria Limitada, onde vendia apenas sorvetes de baunilha com uma fórmula criada por ele. Mas Bob encontrava sérias dificuldades para tocar o negócio, já que não encontrava os insumos e máquinas para realizar a operação. Era necessário importar máquinas e ingredientes dos Estados Unidos para produzir os seus sorvetes. No dia a dia, Brasil como sempre tendo Bob que ficava importar na nessa caixa porra. registradora, tinha contato direto com o público o dia inteiro. E logo viu que havia uma demanda também para outros produtos que eram populares na sua terra natal. Então ampliou seu cardápio com sanduíches, cachorros quentes, sundaes e uma grande novidade, os hambúrgueres, que, segundo consta, foi Bob que os introduziu no Brasil. Alguns anos depois, em 1952, já com a marca Bob's, sua loja, que ficava em Copacabana, virou um sucesso. Um dos frequentadores ilustres era o compositor Heitor Villa-Lobos. Com o sucesso, em 1956, Bob abriu a segunda loja em Ipanema, um dos bairros mais efervescentes do Rio. Depois, acabou abrindo outras lojas na cidade. Pelas dificuldades que enfrentava, Bob resolveu fazer praticamente tudo dentro de sua casa. Instalou uma lavanderia para lavagem dos uniformes dos Dedicado, hein? e um depósito central que servia para a distribuição de seus produtos. Perto da Avenida Brasil, em Parada de Lucas, foi instalada também uma fábrica em um galpão para produzir copos e guardanapos. Além disso, montava máquinas de sorvetes e frigideiras. Esses produtos eram expostos em um showroom e também eram vendidos direto ao público. A partir dessa estratégia de gestão vertical, estruturou novas pequenas fábricas para abastecer inicialmente 5 pontos de venda. Caralho, Em 1959, interessante a história, velho. vários produtos de toda a O história. cara era a porra de um Quando Robert tenista. decidiu e adicionar montou um partículas fast food. crocantes de ovo maltine ao milkshake, No surgindo assim o shake de ovo maltine o do bagulho Bob. mais famoso do Bob's é isso aí, né? Nestlé? Mesmo com um grande sucesso, em 1972, Robert Falkenberg decidiu retornar aos Estados Unidos para se aposentar. 2 anos depois, vendeu o Bob's, que na época possuía 13 restaurantes, para a Libe do Brasil, que, em 1978, acabou sendo incorporada à Nestlé. Com a Nestlé à frente do negócio, novas opções no cardápio foram introduzidas. Foi nessa época que surgiu um pioneiro conceito de sanduíche-refeição no país, o famoso Big Bob. Em 1976, o Bob's Cópia do Big inaugurou Mac. sua primeira loja em São Paulo.
O crescimento do negócio fez a Nestlé construir uma nova fábrica, projetada com a previsão de atender a maior demanda da rede. A fábrica foi inaugurada em 1982 e tornou-se referência mundial em food service, por ter sido inovador em técnicas de produção. Mas, se na época de Robert Falkenberg a rede adotou uma estratégia de gestão vertical, agora com a Nestlé, o foco se concentrou apenas no negócio final do Bob's, ou seja, passar a produzir apenas os itens alimentícios que iam para o cardápio. A empresa crescia, mas viu em uma nova inovação, o sistema de franquias, a oportunidade de acelerar esse crescimento. Então, em 1984, a primeira franquia brasileira de alimentação foi inaugurada com uma loja do Bob's em Vitória, no Espírito Santo. A estratégia no futuro se demonstraria como um grande acerto. Mas ainda nos anos 80, a instabilidade econômica no país colocou o pé no freio no crescimento do Bob's. E a Nestlé, após sair do setor de restaurantes na Europa e nos Estados Unidos, decidiu também vender o Bob's no Brasil. A holandesa Vendex, na época um dos maiores impérios internacionais do varejo, em sociedade com a família Malzone, proprietária de marcas como a Sears e Ultralar, acabou comprando o Bob's. Uma das primeiras iniciativas dos novos donos da rede foi a ideia de atrair diversos executivos da concorrência. Mas eles acabavam não se aliando com o DNA da marca. Essa estratégia não deu certo. Os novos administradores implementaram controles gerenciais, como auditorias internas, para melhorar os processos de produção. Mesmo ainda sobre os efeitos da crise econômica no Brasil, a Vendex promoveu a expansão das franquias em cidades como Salvador e Florianópolis. E além de ampliar sua rede de franquias, o Bob's começou a operar em grandes eventos, como o Carnaval no Rio de Janeiro, na Fórmula 1 e no Rock in Rio. Festival... Cara, mentira, eu já comi Bob's sim, no Rock in Rio. Eu falei que eu nunca tinha comido Bob's, mas eu comi sim, no Rock in Rio. Eu nunca fui numa loja do Bob's, mas eu já comi dentro do Rock in Rio, porque eles patrocinam até hoje. Então eu comi Bob's sim. O lanche é gostoso, pelo que eu me lembro. É gostoso sim. Desde sua primeira edição, em 1985. Mesmo com esses movimentos inovadores, o Bob's tinha um futuro incerto. Suas dívidas com fornecedores não paravam de crescer. Sua fábrica de produtos tinha altos custos e os consumidores, seduzidos pela chegada do McDonald's, haviam sumido das lojas. A rede acabou estacionando com 78 unidades, das quais apenas 15 eram franqueadas. E o faturamento estava cravado. O McDonald's fudeu o Bob's, né? 5 milhões de McDonald's reais. E Burger King. O Bob's permaneceu sob controle dos holandeses da Vendex até 1996, quando a rede foi vendida para o grupo norte-americano Trinity American, que depois passou a se chamar Brazil Fast Food Corporation, ou apenas BFFC. A nova direção transformou o Bob's numa sociedade de capital aberto, com ações oferecidas na Nasdaq, a bolsa eletrônica americana. A BFFC, no fim de 1995, antes de concluir a compra da marca Bob's, convidou para a sociedade o empresário José Ricardo Bomeni, controlador da rede Big Burger, que na época era a terceira maior rede no segmento de hambúrgueres. A ideia fazia Big sentido, Burger, nunca vi essa porra. A segunda maior marca, que na época era o Bob's, com a terceira. Essa união daria o impulso necessário para a rede conquistar mais participação de mercado. Bomeni aceitou entrar com a participação acionária e a Big Burger ficou como maior acionista individual, com 20% do total, e com direito à participação do conselho de administração e da diretoria executiva. A rede então passou a ter 78 lojas do Bob's, somadas mais 45. Bonitinha a logo do Bob's, né? Mas era preciso injetar capital para expandir a rede e recuperar prestígio em um cenário de forte concorrência. Os gestores investiram fortemente em marketing e criaram um novo modelo de franquias com lojas menores, o que acabou impulsionando a rede. Com todos os investimentos, apesar de crise na Ásia em 1997 e na Rússia em 1998, juros altíssimos, desvalorização cambial e pouca disponibilidade de crédito, o Bob's passou por uma nova revolução. Entre 1996 e 2002, a rede saltou de 78 para 242 lojas. Caralho, Bob's pica, hein? Só cresce, pô. Busca por estratégias que impulsionaram ainda mais a recuperação financeira do Bob's. E a solução encontrada para isso foi a montagem de uma nova composição acionária. Em 2002, as famílias Bomeni e Fonseca, respectivamente proprietárias do grupo Big Burger e do grupo Forza, adquiriram ações da BFFC, passando a controlar a empresa com cerca de 55% do seu capital.
A partir dessa mudança, um novo executivo assumiu a sua direção, o administrador de empresas Ricardo Figueiredo Bomini, que, no mesmo ano, se tornou CEO da BFFC e até hoje está à frente da rede. Caralho, até hoje. Aprovaram um novo aporte de capital no valor de 8 milhões de reais para liquidar as dívidas de curtíssimo prazo. Também venderam a fábrica que o Bob's tinha para preparar os hambúrgueres, batatas fritas, sorvetes e refrescos de laranjas consumidos nas lanchonetes. Refrescos de laranja. Para substituí-la, foram credenciados fornecedores para os produtos, que passaram a ser adquiridos diretamente pelas lojas. Com a BFFC, a empresa acabou terceirizando boa parte da produção, tendo a Sadia como uma das principais fornecedoras de carne na época. Nos anos seguintes, o Bob's se reestruturou e multiplicou franquias em todo o país. Caralho, loja no iniciou Chile. seu processo de internacionalização com a inauguração de pontos Fala de do venda Bob's, em porra. Portugal, Toma. Angola e Chile. Bob's é Nesses foda. locais, as operações seguiram com o mesmo formato e cardápio do Brasil, com algumas adaptações regionais para aproximação com o público local. Em 2008, a empresa implantou um plano estratégico com a meta de duplicar o faturamento em 5 anos. Em uma nova fase, a BFFC se posicionou como organização multimarca após assumir as operações da Pizza Hut, em São Paulo, e passaram a representar as marcas KFC e Dogs no Brasil. Já a Bob's apostava em diferentes tipos de loja, com ofertas e tamanhos específicos para cada segmento e oportunidade de negócio. Isso mostrou-se um diferencial competitivo, fazendo a marca chegar no interior do país. O resultado do ambicioso plano estratégico adotado em 2008 não poderia ser melhor. Em 3 anos, o faturamento da rede cresceu em 50%. Mas eles ainda queriam mais. Caralho, Então, Bob gigante, um forte filho. avanço em São Paulo. A rede apostou em lojas em avenidas importantes e presença forte nos principais shoppings. Assim, chegaram em um novo grande resultado. Saltaram de Mano, estranho, porque eu nunca vi nenhuma loja do Bob's. Em 2002 para quase 200 em 2011. Tá Os ligado? novos gestores também Tá falando aí decidiram do cuidar da imagem crescimento, da expansão, rede mas eu e nunca das nem lojas. vi, velho. Para remeter a algo Mesmo muito quando eu fui mais pra São jovem e Paulo. dinâmico, a marca foi reformulada. Foi adicionada a palavra burgers para fixar o segmento de atuação da empresa. Assim, a empresa estava pronta para crescer junto ao Brasil. O Brasil vivia no início dos anos 2010 seu período de maior salto econômico em 2 décadas. Nossa, São o os Brasil tempos tava do muito Cristo Redentor, pica aí, decolando viado. como um foguete na capa Na do moral, a e-commerce. gente tava muito Em bem, 2011, tendo já participado de todas as edições do Rock in Rio, feito que se repete até hoje, o Bob's se torna a rede de fast food oficial do evento. E bate o recorde mundial da venda de hambúrgueres em festivais de música, quase 80 mil em um único dia. No ano seguinte, Porra. os números continuaram aquecidos e a empresa abriu o maior número de franquias em sua história em 12 meses. 142 pontos cara. de Salve, venda. Nene. A década de 2010 foi o período em que a empresa mais cresceu em capilaridade, olha esse milkshakezinho, vendas e número de pontos de venda, superando a Pariu, marca vontade de tomar. de 1000 unidades. Só porque minha O garganta tá delivery do fodida. Bob's ganhou agilidade com seu primeiro Olha. aplicativo para pedidos via Louro celular. do Em Xvideo. 2015, a Louro do BFFC, controladora do Bob's. Bob's, resolveu fechar o capital da empresa. Na sequência, são criadas 2 holdings, uma para tocar um negócio de franquias e outra para suas lojas próprias. Tudo corria bem para o Bob's, até que em 2016 a empresa sofreu um duro golpe. Um dos seus principais Caralho. produtos clássicos, o ovo Bob's maltine do tomou Bob's, golpe. teve que passar por uma reformulação em seu nome. O McDonald's e a Ovo Maltine, marca que pertence à Associated British Foods, fecharam uma parceria, criando assim Caralho. o McShake, McDonald's, filho da puta, que mané. era parceira do Bob's desde o final Caralho, da década de filha da 50 puta. e, desde 2005, mantinha contrato de exclusividade com o Bob's no Brasil. Caralho, Contrato que esse filha da que acabou puta. sendo passado pro McDonald's. Com isso, o clássico ovo maltine do Bob's passou a se chamar Crocante. Caralho. Não sabia que isso tinha acontecido, mano. Que golpe baixo do McDonald's. Apesar dos desafios macroeconômicos, o Bob's tem apresentado os bons resultados nos últimos anos. Em 2021, muito em função da pandemia, o número de lojas diminuiu. Mesmo assim, a empresa atingiu seu primeiro bilhão em faturamento. Mas, já em 2022, a rede voltou a ter mais de 1000 unidades e faturou 1,3 bilhão de reais.
Para 2023, a expectativa é turbinar o número de lojas e faturamento. São planejadas 120 novas unidades. Podia abrir um Bob's aqui na cidade, velho. de 90 Eu ia ficar milhões muito de reais. feliz. Pra mim, Se um Bob's espera aqui já ia faturamento de pô, 1,5 bilhão ia de servir reais. demais. Hoje, o Bob's está presente em 250 municípios brasileiros, mas o grupo planeja dobrar esse número até 2025. Apesar do crescimento do mercado de alimentação saudável nos últimos anos, as vendas de fast food vão muito bem no Brasil. No mundo das franquias, o fast food está no segmento de alimentação food service, que cresceu 11,2% no último ano em unidades. Um dos seus principais concorrentes, Mano, pior que a gente Arcos gasta Dourados, muito nessas porcaria, né, velho? franquia que opera a marca Mas não mais que os Estados Unidos. McDonald's, Aquele informou bando de obeso. que a empresa faturou 7 bilhões de reais em 2022, com 1.084 restaurantes em funcionamento. Já o Burger King terminou 2022 com 927 unidades. A Zamp, dona da BK e do Popeyes, registrou o maior faturamento anual de sua história, com receita acima de 13,6 bilhões de reais. O crescimento é de 32,4% em relação ao ano de 2021. E Pô, pra pior que ter as propagandas sucesso do no embate McDonald's com é as boa, né, poderosas Ian? multinacionais, o Bob's aposta em cidades menores para impulsionar o crescimento. A expectativa Põe aqui na minha é que cidade, em velho. 500 municípios até 2025. A ideia é a rede estar presente em cidades com mais de 100 mil habitantes. Aí, a minha. Para abrir uma franquia é feita por meio de um conjunto de fatores como renda, população e demanda. Uma última curiosidade: o investimento inicial de uma franquia do Bob's varia entre 900 e 1,5 milhão de reais. burro. Já o investimento de um quiosque Nossa, é cara abrir, hein, mano? é de cerca de 300 mil reais. O Bob's, Caralho. assim como muitas outras empresas brasileiras de sucesso, soube se reinventar e passar pelos períodos econômicos conturbados do país. Desde a sua curiosa fundação, a empresa brasileira trouxe grandes inovações para o mercado. E por isso, a história do Bob's é única no Brasil. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de Gostei da história do Bob. A história do McDonald's, quem já viu o filme lá, que é mó filha da puta, né? Puta que pariu, que história de filha da puta. A história do McDonald's.